Olá, eu sou Bruno Mendonça, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás e atuo na linha de pesquisa de poéticas, artistas e processos de criação. Atualmente a minha pesquisa trata de processos estéticos do gameplay. Eu trago aqui uma reflexão ao qual dei o título de Games, Arte e Game Art, Game Espaços Poéticos, um processo investigativo ainda exploratório e experimental, onde eu busco propor uma compreensão de como a construção de game espaços são imbuídas de autoralidade e expressão, tornando-se elementos artísticos de grande carga estética e poética. Um ponto importante a ser definido é o que é um game espaço. Seriam apenas um novo nome para um ambiente virtual? Não exatamente. Esse neologismo trata diretamente de questões in-game, ou seja, ambientes virtuais lúdicos imersivos, onde o gameplay se desenvolve. Um game espaço se difere de outro espaço virtual qualquer por estar profundamente ligado à própria existência, coerência e incidência do game. Dentro dele, a narrativa se desenrola, personagens são apresentados, se desenvolvem, funções são dadas e removidas enquanto uma mesmérica camada, por vezes sutil, trabalha a relação das ocorrências com o jogador. Os game espaços então envolvem e aproximam. Por meio da experiência estética de jogar, os game espaços acabam se localizando entre o real físico e o real virtualizado, pois a forma como esses se apresentam e criam uma relação envolvente com o jogador e, por vezes, também com observadores externos, rompem as barreiras da percepção do self em relação às realidades. Pensando nessa capacidade, eu proponho então a exploração do expressivo, investigando justamente a capacidade de envolver o jogador e apresentá-lo a processos reflexivos. Essa investigação se dá por meio de vivência e análise da experiência estética do jogar, observando caracterizações, intenções e sensações captadas pelo jogador. Por meio da exploração desses game espaços, o objetivo é propor uma compreensão de como as construções destes são moldadas e imbuídas de autoralidade, expressão e ou reflexão, assumindo viés artístico que carrega uma enorme carga de ordem estética e poética. Uma boa referência vinda dos games AAA é o mais recente jogo da consagrada franquia Doom, o Doom Eternal, lançado em 2020. O game se deleita naquele delírio heavy metal que embasou os games originais da franquia, com muita violência e um certo humor negro típico do quadrinho ou filme de horror oitentista. Doom Eternal arremessa o jogador de cabeça em um ambiente de cores vívidas, intensas, iluminado e com clara definição visual para o jogador. Ali estão os inimigos, aqui estão as armas e por assim vai. O jogo é uma grande arena aberta e o ambiente construído ao redor da personagem, controlado pelo jogador, dá claramente essa noção, onde todos os aspectos remetem à ação franca e frenética proposta pelo game. Não há muita margem para o subliminar, embora estonteantes por sua qualidade de detalhes, os game espaços parecem carecer de um aspecto que avance além da funcionalidade das mecânicas do gameplay ou do mero fetiche estético. De maneira geral, a plasticidade do game espaço disponível em Doom Eternal é exatamente o que o game promete, um ambiente funcional e que de forma alguma atua para interromper o gameplay. É direto e por vezes até óbvio. O Doom Slayer ou Doom Guy, para quem joga mais tempo, está ali para matar demônios. Ponto. É um game espaço rígido se pensarmos poeticamente. O diretor do jogo, o Martin, declara em uma entrevista ao site Check News que o que dissemos foi que Doom Eternal era um jogo da Nintendo com combate brutal. A visão de Martin com essa fala é objetiva e esclarece que os game espaços foram construídos fora de uma conceituação poética. O game se tornou mais ágil, objetivo e dinâmico, mas trouxe uma experiência mais rasa e imediata típica dos games de FPS contemporâneos. Mas, por outro lado, temos um outro produto da grande indústria de jogos, que é o game Last of Us 2. O game mais premiado de todos os tempos, é considerado uma obra de arte dentro da história dos games e traz uma carga emocional impactante, envolvente e cheia de significados para o jogador. Isso é feito não graças apenas a uma narrativa envolvente e personagens carismáticos, mas também pela construção de seus game espaços capazes de elevar a experiência a níveis impressionantes. Em certos momentos do game, é possível notar que o game espaço apresentado funciona como uma pintura clássica, onde os pontos da estética kantiana tomam de assalto os sentidos do jogador.
Muito além da ação desenvolvida em game, o interator é exposto a um ambiente que explora sentimentos e interpretações muito antes das percepções e funcionalidades ligadas ao gameplay. O fator deslumbramento, por vezes, supera a própria estrutura funcional dos game espaços. Importante salientar que as decisões de game design sobre os game espaços são intuitivas e trabalham para o desenvolvimento da narrativa com fluidez, tornando a experiência estética do jogar bastante uniforme. Igualmente importante é notar que esses mesmos game espaços são carregados de sentidos que auxiliam na interpretação da realidade daquele universo em particular, das personagens e suas motivações. As interações entre o game espaço, o jogador e as entidades reverberam em momentos de autorreflexão, deleite e verdadeiros turbilhões emocionais. A experiência aqui é visceral. Os desenvolvedores de Last of Us 2 criam uma noção de proximidade com o jogador, tomando cada decisão como um ato de julgamento pessoal, um ato reflexivo de suas próprias percepções como ser humano. Como afirma de Silva, conforme você vai enfrentando e matando inimigos humanos e às vezes seus cães treinados, você encontrará camaradas deles gritando seus nomes, muitas vezes em agonia. Nesse caso citado, não apenas as personagens comunicam verbalmente suas relações, eles têm um contato próximo, eles têm nomes, né? Porque seus inimigos agora têm nomes, eles não são simplesmente um número ou um objeto a ser removido. Mas o próprio game espaço também apresenta essa relação de uma comunidade viva e interdependente, onde grupos atuam e se caracterizam de forma integrada a preceitos ideológicos, éticos e afins. Da mesma forma, cada indivíduo da narrativa tem suas próprias motivações e princípios, colocando o jogador em posições questionadoras. Esses embates internos propostos pelo game trazem em si uma expressão e intenção dos desenvolvedores em suscitar discussões de vários níveis e estruturas. O game utiliza de game espaços construídos e seus elementos de interação para propor e poetizar a realidade outgame, construindo pontes reflexivas entre os mundos. Por fim, eu trago aqui uma obra de game art pessoal, Destroyer, desenvolvida em 2019. Baseado nos games das primeiras gerações, especialmente Defender, Destroyer é um game do gênero ação arcade, do modo tiro, onde o jogador assume o papel de um piloto de uma nave meio a uma guerra espacial. Como esperado em um jogo desse tipo, a ação é quase ininterrupta e é o foco do gameplay, sendo interrompida apenas aos finais de cada estágio. O game se inicia com uma cena de abertura onde a narrativa é explicada por meio de ilustrações de caráter figurativo com maior riqueza de detalhes descritivos. Os detalhes das roupas, das faces, das naves e equipamentos são bem definidos e claros para o jogador, preparando-o inconscientemente para o game espaço que será apresentado durante o gameplay. Assim que a cena se encerra, o jogador é lançado a um universo praticamente desconectado daquela realidade anteriormente proposta, sendo obrigado a se adaptar através de uma reconstrução da representação, onde processos evocativos ligados à memória permitem reconhecer padrões e, assim, definir quem é seu avatar, antagonistas e a situação geral dentro daquele game espaço. Além de propor uma discussão direta acerca do impulso da indústria de games de perseguir padrões visuais cada vez mais fotorrealistas, Destroy ainda trabalha com a quebra da expectativa do jogador, que espera um jogo mais rebuscado visualmente do que ele é apresentado. Embora a visualidade não afete o gameplay, ela afeta a forma como o jogador interpreta aquele game espaço. Aqui, a criatividade do jogador é explorada para interpretar cada elemento como parte do game espaço sci-fi proposto pela abertura. Formas geométricas assumem o papel de naves opositoras agressivas e pequenos traços de circo se transformam em disparos de armas laser. A poetização do game espaço de Destroy é justamente em torno de como cada jogador interpreta os signos que vêm na tela, resgatando tanto as ilustrações introdutórias como as próprias memórias e experiências ligadas à temática. Toda a extração de sentido se dá pelo resgate e construção da representação. Encerrando, como eu afirmei no início dessa fala, a construção de game espaços poéticos é uma reflexão onde eu proponho a percepção deles não seja apenas uma forma de postular regras para verificar se tal game espaço é ou não poético, mas sim propor uma compreensão da potencialidade de ser. Aqui eu coloco a questão, a semente da ideia de reavaliar essas dimensões virtuais e como elas podem transmitir muito mais do que suas funcionalidades exigem. Eu agradeço a todos e a equipe da Organização Jogo Lute pela oportunidade. Grande abraço e até a próxima fase.